Os passos de André ecoavam pelas calçadas desertas daquela manhã nublada. Ele costumava caminhar pelo bairro com seu fiel cão, Max, um labrador agitado e extremamente intuitivo. No entanto, algo naquela manhã estava diferente. Max, que sempre caminhava com serenidade, parou de repente, levantou as orelhas e começou a latir desesperadamente, como se tentasse alertar seu dono sobre algo. "O que foi, garoto?" perguntou André, um pouco intrigado. Ele sabia que Max não era de fazer alarde por qualquer coisa. Então aquilo o deixou em alerta. O cão, sem hesitar, puxou a coleira e correu em direção a uma pequena viela, onde um grande container de lixo estava mal posicionado na calçada. André seguiu o cachorro com o coração acelerado, sentindo uma estranha sensação de que algo muito errado estava acontecendo. Max parou diante do container e começou a arranhar a lateral, latindo com mais intensidade. O milionário, agora tomado por uma ansiedade crescente, foi até o container e, ao abrir a tampa, seu mundo pareceu congelar. Dentro, envolto em pedaços de tecido sujos e entre sacos de lixo, havia um bebê. Seus olhos, ainda recém-abertos, miraram diretamente os de André, como se suplicassem por ajuda. O homem sentiu o coração disparar. Um misto de terror e compaixão tomou conta dele. Imediatamente, ele pegou a criança em seus braços, sentindo a fragilidade daquele pequeno corpo contra o seu peito. "Meu Deus!" sussurrou ele, com os olhos marejados, enquanto Max permanecia ao seu lado, ainda vigilante. Sem pensar duas vezes, André correu para o carro, colocou o bebê no banco de trás e partiu em direção ao hospital mais próximo. Ao chegar ao hospital, o caos tomou conta. Médicos e enfermeiros correram em direção ao homem, que entrou apressado, segurando o bebê com extremo cuidado. Sem hesitar, ele ordenou que trouxessem os melhores médicos disponíveis. Nada seria poupado para garantir a saúde da criança. Enquanto os profissionais faziam os primeiros exames, André não conseguia tirar os olhos do bebê. Algo naquela pequena vida o prendia, o enchia de um sentimento que ele não conseguia explicar. Seu coração, antes vazio e carregado de uma tristeza silenciosa, parecia pulsar com uma nova esperança. André sempre sonhou em ser pai. Era o maior desejo de sua vida. No entanto, a realidade havia sido cruel com ele e sua esposa, Clara. Clara não podia engravidar, e após anos de tentativas frustradas, ambos haviam mergulhado em um abismo de dor e desilusão. Clara, principalmente, tinha caído em uma profunda depressão, sentindo-se incompleta e incapaz de dar a André o que ele mais queria. Mas agora, com aquele bebê nos braços, André sentia algo diferente. Era como se o destino tivesse colocado aquela criança em seu caminho por uma razão muito maior do que ele poderia imaginar. A ideia de adoção nunca havia sido totalmente discutida em sua casa, pois Clara sempre acreditou que não seria a mesma coisa. Mas ele sabia que esse bebê era diferente. Era como se tivesse sido enviado diretamente para eles, um milagre em meio ao caos. Naquela mesma noite, André voltou para casa com uma emoção indescritível no peito. Ele sabia que precisava contar à esposa o que havia acontecido. Quando entrou pela porta, encontrou Clara sentada no sofá, o olhar distante, refletindo sua tristeza de sempre. "Clara, eu preciso te contar algo", disse ele, aproximando-se, com um brilho diferente nos olhos. Curiosa, mas ainda envolta em sua melancolia, Clara levantou o olhar, franzindo o senho. "O que aconteceu, André?" perguntou com a voz cansada. "Hoje, encontrei um bebê." Ele fez uma pausa, vendo a surpresa no rosto da esposa. Max o encontrou. Ele estava em uma lata de lixo. Os olhos de Clara se arregalaram de horror e tristeza ao ouvir aquelas palavras. Porém, antes que ela pudesse reagir, André se apressou em explicar tudo. Falou sobre o momento em que viu o bebê
sobre como o levou para o hospital e sobre o sentimento avassalador que tomou conta dele. Clara, eu sei que parece loucura, mas quando eu vi aquele bebê, eu senti algo. Algo que eu nunca senti antes. Acho que ele foi enviado para nós. Clara, atônita, ficou em silêncio por alguns segundos, processando a história. Então, sem dizer uma palavra, levantou-se do sofá e olhou profundamente nos olhos de André. Eu preciso vê-lo, disse ela, com a voz embargada. E assim, naquela mesma noite, eles foram ao hospital. Quando Clara olhou para o bebê, algo incrível aconteceu. Ela, que havia passado meses em um estado de profundo vazio emocional, sentiu seu coração se aquecer. Era como se, naquele instante, toda a dor e tristeza fossem substituídas por um amor puro e imediato. Ela se apaixonou pelo bebê no momento em que o viu. Ele é perfeito, sussurrou Clara, com lágrimas nos olhos. André, emocionado, segurou a mão da esposa. Sabia que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Nos dias que se seguiram, André e Clara não conseguiam tirar o bebê de suas mentes. A cada visita ao hospital, o vínculo entre eles e a criança se tornava mais forte, como se já fossem uma família. Os médicos informaram que, apesar de algumas complicações iniciais devido ao abandono, o bebê estava se recuperando bem. André fez questão de pagar os melhores especialistas para garantir que nada fosse negligenciado. Ele é um verdadeiro milagre. Clara comentou em uma das visitas, observando o bebê dormir tranquilamente no berçário. Era difícil acreditar que aquela pequena vida, antes abandonada no lixo, agora irradiava tanta esperança. André, com o coração apertado de emoção, concordou. Ele já havia iniciado o processo de adoção. Não havia dúvidas de que aquele bebê, aquele menino que quase perdera a vida, seria o filho que eles sempre sonharam. Clara, que antes recusava sequer a ideia de adoção, agora sentia como se aquele bebê fosse parte de sua própria carne. O processo de adoção foi longo e complexo, mas nada os abalava. Cada obstáculo superado só os fazia sentir mais certeza de que estavam no caminho certo. Eles deram o nome de Lucas ao bebê, um nome que significava luz, pois era exatamente isso que ele representava em suas vidas. Uma luz em meio à escuridão da dor e do vazio. Clara, que antes estava mergulhada em uma profunda depressão, começou a se transformar. As sessões de terapia que antes não pareciam surtir efeito, agora faziam sentido. Com Lucas em suas vidas, ela encontrou um propósito, uma razão para lutar e seguir em frente. O sorriso que há tanto tempo havia desaparecido de seu rosto voltou lentamente, e o brilho em seus olhos era visível novamente. A casa, antes silenciosa e sombria, agora estava cheia de vida. As noites insones que Clara passava chorando sozinha foram substituídas por noites acordadas cuidando de Lucas, mas dessa vez com alegria e dedicação. André, por sua vez, se sentia completo pela primeira vez em anos. O vazio que o acompanhava havia desaparecido, preenchido pelo amor incondicional que sentia pelo filho. Anos se passaram e a família se tornou inseparável. Lucas cresceu rodeado de amor, cuidado e segurança. Ele era uma criança feliz, carinhosa, e sempre sorria ao ver seus pais. Para André e Clara, ele era mais do que um filho. Era a prova de que milagres existiam, de que mesmo nos momentos mais sombrios, algo maravilhoso poderia surgir. Certo dia, quando Lucas já estava com 5 anos, a família vivia em paz e harmonia. Tudo parecia perfeito, até que uma inesperada batida na porta trouxe consigo um fantasma do passado. André abriu a porta e ficou perplexo. Diante dele estava uma mulher, com roupas gastas e um olhar cansado. Ela parecia nervosa, hesitante, mas determinada a falar algo que parecia estar preso em sua garganta. "Posso falar com você?" perguntou a mulher com a voz trêmula.
André, ainda tentando entender a situação, assentiu e a convidou para entrar. Clara, que estava no sofá brincando com Lucas, ficou confusa ao ver a estranha. A mulher olhou para Lucas e seus olhos imediatamente se encheram de lágrimas. "Eu sou a mãe dele", disse ela, com a voz falhando. O choque no rosto de André e Clara foi instantâneo. O mundo deles parecia desmoronar naquele momento. Como assim a mãe dele? Como aquela mulher tão frágil e visivelmente abalada poderia ser a mãe de Lucas, o menino que eles criaram com tanto amor e carinho? As perguntas se atropelavam em suas mentes, mas a mulher logo começou a explicar. "Eu era muito jovem quando tudo aconteceu", disse ela, enxugando as lágrimas. "Eu vivia nas ruas com um homem problemático, um homem violento. Eu não sabia como cuidar de mim, muito menos de um bebê. Ele tirou meu filho de mim. Disse que cuidaria de tudo, mas depois eu soube o que ele fez. Jogou meu bebê no lixo." Clara, chocada, cobriu a boca com a mão, enquanto lágrimas corriam por seu rosto. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. "Eu tentei procurá-lo, mas não tinha condições. Eu fiquei doente, sem forças, e passei anos nas ruas, tentando sobreviver. Eu não sabia onde ele estava. Até agora." A confusão e a dor tomavam conta de André e Clara. Eles haviam encontrado Lucas em circunstâncias tão trágicas e o criaram como seu próprio filho. Agora, aquela mulher estava diante deles, afirmando ser a mãe biológica. O que isso significaria para a família que eles haviam construído? A mulher, com o olhar mais triste do mundo, continuou. "Eu não estou aqui para tirá-lo de vocês. Eu só precisava saber que ele está bem." A revelação final de que a mãe biológica de Lucas não queria levá-lo, mas apenas ver que ele estava em boas mãos, deixou André e Clara perplexos e com os corações em conflito. O que fariam agora? O silêncio na sala era esmagador. Clara e André se entreolharam, buscando, sem sucesso, uma resposta que fizesse sentido diante de tudo que tinham acabado de ouvir. Lucas, ainda inocente de toda a tensão que pairava no ar, brincava no tapete, alheio à gravidade da situação. André foi o primeiro a quebrar o silêncio, ainda com a voz vacilante. "Como você nos encontrou?" ele perguntou, tentando ganhar tempo para organizar os pensamentos. A mulher, cujo nome eles ainda nem sabiam, suspirou profundamente antes de responder. "Eu passei anos sem ter condições de procurar", começou, sua voz embargada pela dor. "Quando finalmente consegui ajuda e me reergui, foi tarde demais. Tentei ir aos hospitais, procurei em abrigos, mas nunca consegui uma pista. Recentemente, alguém que conhecia meu antigo companheiro, o homem que tirou meu filho de mim, me contou que ele havia deixado o bebê próximo a este bairro. Depois de tanto tempo, eu não sabia o que esperar. Até ver vocês com ele no parque, algumas semanas atrás, foi como um instinto. Eu soube imediatamente que aquele era o meu filho." Clara sentiu o peso das palavras como uma facada no peito. Ela sempre acreditara que Lucas era um presente do destino, que ele havia sido colocado em suas vidas por um motivo maior. Agora, aquele motivo parecia desmoronar diante de seus olhos. "Você nos viu?" perguntou Clara, tentando processar tudo. A ideia de alguém observando sua família sem que ela soubesse a deixava desconfortável. Mas ao olhar para a mulher diante dela, era impossível não sentir empatia por seu sofrimento. "Sim", respondeu a mulher. "Eu observei de longe. Vi como vocês cuidavam dele, como ele sorria para vocês. E é por isso que estou aqui. Eu não quero destruir o que vocês construíram. Vocês claramente o amam, e ele parece ser uma criança tão feliz. Eu só precisava saber se ele estava bem, se ele tinha uma vida que eu jamais poderia ter dado a ele." A honestidade crua nas palavras dela deixou Clara sem chão. As lágrimas já corriam livremente por seu rosto.
Ela olhou para André, que também estava lutando para manter a compostura. Como poderiam lidar com essa situação sem destruir a família que tanto lutaram para construir? Você disse que não quer tirá-lo de nós. André começou hesitante. Mas o que você quer exatamente? A mulher olhou para Lucas mais uma vez, seus olhos brilhando de emoção e tristeza. Eu só queria ter uma chance de conhecê-lo, de ver de perto a pessoa que ele se tornou. Ela disse, sua voz trêmula. Eu sei que não tenho o direito de pedir isso, não depois de tudo que aconteceu, mas eu não posso simplesmente ir embora sem ter ao menos essa pequena parte dele. As palavras dela pendiam no ar, pesadas e difíceis de suportar. Clara sentiu um nó na garganta, dividida entre o instinto de proteção de mãe e a profunda empatia por aquela mulher que, apesar de suas circunstâncias trágicas, era a verdadeira mãe de Lucas. André, sempre o mais racional, tentava pensar em todas as implicações de permitir aquela aproximação. E se isso confundisse Lucas? Ele era ainda tão pequeno, incapaz de compreender a complexidade daquela situação. Como eles poderiam explicar para ele que a mulher diante deles era sua mãe biológica, sem desestabilizar sua vida tão feliz e equilibrada? Clara, por outro lado, não conseguia deixar de pensar em como se sentiria se estivesse no lugar daquela mulher. Se fosse ela quem tivesse perdido Lucas, será que teria a mesma coragem de bater à porta de uma família feliz, apenas para ver seu filho mais uma vez? Por fim, Clara, com a voz quase inaudível, olhou para a mulher e fez a pergunta que temia ouvir a resposta. Qual é o seu nome? A mulher parecia surpresa pela pergunta, mas respondeu de imediato. Helena. Meu nome é Helena. O nome parecia se gravar na mente de Clara e André, como se a partir daquele momento não pudessem mais enxergá-la como uma estranha. Helena era a mulher que tinha dado à luz Lucas, a mulher que havia passado por um inferno inimaginável, e ainda assim estava ali, de pé, não para reivindicar nada, mas para apenas buscar um pedaço da história que lhe foi roubada. Clara deu um profundo suspiro, tomando uma decisão que nem ela sabia que teria a coragem de fazer. Helena, eu não sei o que isso significa para nós, mas talvez possamos encontrar uma maneira de você conhecer Lucas. Helena arregalou os olhos, surpresa com a generosidade de Clara, e as lágrimas voltaram a descer. Eu nem sei como agradecer, disse Helena, sua voz mal contendo a emoção. Mas no coração de Clara e André, a dúvida permanecia. Será que essa decisão traria paz ou novas feridas para a família que haviam construído com tanto amor? Os dias que seguiram aquela visita inesperada foram cheios de incerteza. Clara e André não conseguiam tirar Helena da cabeça. As palavras dela, sua dor e, principalmente, o amor que parecia carregar por Lucas estavam presentes em cada conversa que o casal tinha. O que eles fariam? Como seguir em frente, sabendo que a mãe biológica de Lucas estava por aí, desejando apenas uma chance de estar perto de seu filho? André, sendo sempre o mais ponderado, sugeriu algo que Clara inicialmente achou impensável. E se investigássemos a história dela? Ele propôs. Precisamos saber se o que ela disse é verdade. Se ela realmente é a mãe de Lucas, talvez possamos encontrar uma maneira de manter o equilíbrio em nossas vidas sem afastá-la completamente. Clara concordou, embora com o coração apertado. Havia algo em Helena que a tocava profundamente, e a última coisa que queria era ferir alguém que, de certa forma, compartilhava aquele laço tão especial com Lucas. A investigação começou. Eles buscaram documentos, visitaram hospitais e até mesmo conversaram com antigos conhecidos de Helena. Tudo parecia se encaixar. A história era verdadeira. Helena realmente havia perdido Lucas em circunstâncias trágicas
e tinha passado os últimos anos tentando reconstruir sua vida, ainda que com um fardo impossível de carregar. O pai de Lucas, o homem problemático que a havia abandonado e jogado o bebê no lixo, tinha morrido pouco tempo depois, deixando Helena desamparada e sem respostas. A confirmação trouxe um misto de alívio e angústia. Por um lado, eles sabiam que Helena não estava tentando enganá-los, mas por outro, isso tornava a situação ainda mais complicada. Agora, havia uma conexão legítima e inegável entre Helena e Lucas. Foi então que Clara, com o coração cheio de amor e empatia por Lucas, tomou uma decisão inesperada. E se ela fosse a babá dele? Clara sugeriu, uma noite enquanto conversava com André na sala de estar. Se ela realmente o ama tanto quanto parece, talvez seja melhor deixá-la por perto, para que Lucas não tenha que crescer sem conhecer sua verdadeira mãe. E dessa forma, ela também poderá acompanhar a vida dele sem perturbar nosso papel como pais. André, inicialmente, ficou surpreso pela sugestão, mas depois começou a enxergar a sabedoria por trás da ideia. Eles poderiam, de alguma maneira, incluir Helena na vida de Lucas sem abrir mão da família que construíram. Depois de muita conversa, Clara e André decidiram apresentar a proposta a Helena. Quando a convidaram para uma segunda conversa, Helena chegou à casa deles nervosa, imaginando que aquilo seria o fim de qualquer chance de estar perto de Lucas. Mas, para sua surpresa, Clara e André a receberam com gentileza. Nós fizemos algumas investigações, Helena. André começou, tentando quebrar o gelo. Sabemos que o que você nos contou é verdade. Sabemos que você é a mãe biológica de Lucas. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas, mas ela manteve a calma, aguardando o que viria a seguir. Clara deu um passo à frente e segurou as mãos de Helena com carinho. Queremos que você faça parte da vida dele, Helena. Sabemos que não podemos mudar o passado, mas podemos construir algo novo. Se você aceitar, gostaríamos que você fosse a babá de Lucas. Dessa forma, poderá estar perto dele e vê-lo crescer. Helena ficou em choque, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Ela olhou para Clara e André, sentindo uma onda de gratidão inundar seu peito. Era mais do que ela poderia ter imaginado. Eu não sei o que dizer. Helena sussurrou, as lágrimas caindo livremente. Eu jamais esperava algo assim de vocês. Só queria vê-lo de vez em quando, mas isso é um presente que eu nunca poderei retribuir. E assim, Helena entrou na vida de Lucas de uma forma inesperada, como sua cuidadora. Os primeiros dias foram um tanto hesitantes, com Clara e André ainda se ajustando à ideia. Mas, com o tempo, eles começaram a ver a profundidade do amor de Helena por Lucas. Ela era uma presença tranquila e carinhosa, e o que mais surpreendia Clara era como Helena nunca ultrapassava os limites. Ela sempre tratava Clara e André como os pais de Lucas, respeitando o espaço que eles haviam construído como família. Com o passar dos meses, Helena começou a ganhar um lugar especial no coração de todos. Lucas, que sempre havia sido uma criança amorosa, se apegou rapidamente a ela. E Clara, que no início carregava uma certa desconfiança, começou a ver Helena como uma aliada, alguém que compartilhava o mesmo desejo de dar a Lucas a melhor vida possível. André também passou a admirar Helena. O passado trágico que ela carregava era um fardo imenso, mas sua força e resiliência em querer reconstruir sua vida ao lado de Lucas mostravam o tipo de pessoa que ela era. Aos poucos, o laço entre eles foi crescendo, e aquilo que antes parecia uma situação impossível começou a parecer uma nova oportunidade. A vida seguia em frente, e para Lucas, tudo parecia normal. Ele não sabia da complexidade daquela relação, apenas sentia o amor de todas as pessoas à sua volta. Contudo, o que Clara e André não sabiam é que essa convivência estreita entre eles e Helena os levaria a uma nova reviravolta, algo que mudaria o destino de todos para sempre. Os meses passaram,
e a harmonia entre Clara, André e Helena floresceu de uma forma que ninguém poderia prever. O que começou como uma simples relação de cuidadora para Lucas, lentamente se transformou em algo muito mais profundo. Havia uma conexão entre eles, algo silencioso, mas poderoso, como se o destino tivesse costurado aquelas vidas de maneira precisa. Clara, que inicialmente sentia um medo sufocante de perder o filho para a mãe biológica, começou a ver Helena como uma verdadeira aliada. Helena, por sua vez, respeitava os limites com delicadeza e nunca tentava reivindicar o lugar de Clara. E com o tempo, um respeito mútuo se estabeleceu entre as duas mulheres. Certa noite, enquanto observava Helena brincando com Lucas no quintal, Clara sentiu uma onda de paz invadir seu coração. A imagem deles juntos, rindo e se divertindo, parecia tão natural que quase lhe escapou um sorriso de satisfação. André, ao perceber a tranquilidade no olhar da esposa, sentou-se ao lado dela e segurou sua mão. "Está tudo bem?" ele perguntou, observando a cena com carinho. Clara assentiu, olhando para o marido. "Eu nunca imaginei que me sentiria assim", confessou. "No início, eu temia que Helena pudesse, não sei, tomar o lugar de mãe. Mas, na verdade, tudo isso tem sido uma bênção. Lucas tem tanto amor em volta dele, e Helena tem sido incrível com ele. Eu acho que fizemos a escolha certa." André sorriu e apertou sua mão com mais força. "Eu também. Foi um caminho difícil, mas acho que estamos criando algo bonito. Entretanto, por mais que a convivência fluísse bem, havia algo que Clara e André não podiam prever. Com o tempo, Helena começou a se aproximar não só de Lucas, mas também deles. As conversas que antes eram formais e restritas ao bem-estar do menino, agora se expandiam. Aos poucos, Helena foi abrindo seu coração, compartilhando pedaços de sua história de vida, seus medos e arrependimentos. Certa noite, após colocar Lucas para dormir, Helena ficou na cozinha com Clara e André tomando um chá. O ambiente estava leve, mas a conversa tomou um rumo inesperado. "Eu nunca tive uma família de verdade." Helena começou com um suspiro. "Desde pequena, fui de casa em casa, lidando com o abandono. Quando conheci o pai de Lucas, eu achei que finalmente teria um lar, alguém com quem construir algo. Mas, como vocês sabem, não foi assim. Perdi muito tempo tentando sobreviver. E perdi o meu filho no processo." Clara e André ouviram em silêncio, sentindo o peso de cada palavra. "O que eu quero dizer?" continuou Helena com a voz embargada. "É que desde que entrei na vida de vocês, sinto algo que nunca senti antes. Pela primeira vez não me sinto sozinha. E não é só por estar perto de Lucas, mas por estar com vocês. Vocês me deram uma chance que eu jamais poderia imaginar. E por isso, sou eternamente grata." O silêncio que se seguiu foi profundo e cheio de significado. Clara sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto e, sem hesitar, segurou a mão de Helena com carinho. "Você também é parte da nossa família agora", Clara sussurrou. "Nós não sabíamos como isso iria acontecer, mas de alguma forma, parece que sempre foi o plano de Deus nos unir dessa maneira." André, emocionado, completou: "Estamos felizes por ter você conosco, Helena. Você trouxe algo especial para nossas vidas. A partir daquele momento, algo mudou. A relação que antes era baseada em uma situação delicada e cheia de incertezas se transformou em uma verdadeira parceria. Helena passou a ser não apenas a cuidadora de Lucas, mas uma parte integral daquela família. Lucas, sem saber das complexidades por trás daquela convivência, crescia cercado de amor. Ele tinha em sua vida duas mães. Uma que o amava desde o primeiro momento em que o segurou nos braços, e outra que o amou antes mesmo de conhecê-lo. Essa união inesperada e complexa parecia ter criado o ambiente perfeito para ele florescer. Contudo, apesar de toda essa harmonia,
Ninguém sabia que o passado de Helena ainda guardava segredos, e que esses segredos, uma vez revelados, poderiam abalar tudo o que eles haviam construído. O clima de paz e cumplicidade que envolvia a casa de Clara e André parecia inabalável. A amizade entre eles e Helena crescia a cada dia, e Lucas se desenvolvia cercado de carinho, sem nunca questionar a relação complexa de sua família. Para o menino, Helena sempre fora uma presença natural, alguém que ele amava e confiava, assim como fazia com seus pais. Clara e André começaram a sentir que, finalmente, a vida havia tomado um rumo que eles jamais poderiam ter previsto, mas que parecia perfeitamente orquestrado. Helena era, para todos os efeitos, parte daquela família, e com o tempo, o laço que unia as três vidas se estreitou de forma quase inexplicável. Eles saíam juntos, celebravam aniversários e momentos especiais, e Helena estava presente em todos esses eventos como se sempre tivesse feito parte daquele lar. Contudo, uma noite, um evento inesperado começou a despertar novas incertezas. Clara estava em casa sozinha, enquanto André viajara a trabalho. Lucas já havia ido dormir, e Helena estava em seu quarto descansando. Clara folheava um antigo álbum de fotos quando, de repente, lembrou-se de algo que não fazia sentido. Era uma foto antiga de André com seu pai, e no fundo da imagem havia algo que a fez parar. Em cima da mesa, um pequeno relicário dourado, um objeto que Clara nunca vira antes, mas que parecia incrivelmente familiar. Curiosa, ela se levantou e foi até a sala onde ficavam as coisas antigas de André. Procurou entre as caixas e, após alguns minutos, encontrou o relicário. Ao abri-lo, percebeu que dentro havia uma foto em preto e branco de uma mulher jovem. O rosto era quase idêntico ao de Helena. Clara sentiu o coração acelerar. Aquela imagem não fazia sentido. Ela sabia que Helena havia crescido nas ruas e que sua história de vida era cheia de mistérios. Mas como poderia haver uma ligação entre aquela foto antiga e a mulher que agora morava com eles? Quem era aquela mulher? Decidida a descobrir a verdade, Clara esperou até o dia seguinte, quando André voltou de viagem. Assim que ele chegou, ela mostrou o relicário e a foto, esperando uma reação que esclarecesse a situação. Mas o que ela viu no rosto do marido foi algo que não esperava. Choque absoluto. "Onde você encontrou isso?" André perguntou com a voz vacilante. Clara contou sobre o álbum e como o relicário havia chamado sua atenção. André, pálido, sentou-se no sofá tentando processar as informações. "Essa mulher..." Ele começou, olhando para a foto. "Ela se parece muito com Helena, mas isso é impossível. Essa foto é da minha avó, Isabel. Ela morreu antes de eu nascer. Isso não faz sentido." Clara ficou em silêncio por alguns instantes, tentando juntar as peças daquele quebra-cabeça. Mas a semelhança entre a mulher da foto e Helena era inegável. Havia algo mais profundo, algo escondido por décadas, que eles ainda não sabiam. No decorrer dos dias seguintes, Clara e André resolveram investigar mais a fundo o passado de Helena. Eles não queriam confrontá-la diretamente, pois temiam destruir o vínculo delicado que haviam construído. Em vez disso, começaram a procurar registros antigos e, lentamente, uma verdade chocante começou a emergir. Ao investigar arquivos antigos de adoção e orfanatos, descobriram que Helena fora adotada brevemente por uma família quando era criança, mas a adoção não fora formalizada, e ela acabou nas ruas logo depois. A história era confusa, cheia de lacunas, mas o mais surpreendente era que essa família havia sido, de alguma forma, ligada à linhagem de André. Eles não sabiam como, mas parecia que Helena tinha uma conexão ancestral com a família dele, algo que fora perdido no tempo. Essa descoberta abalou Clara e André profundamente. Não era apenas a mãe biológica de Lucas que estava em suas vidas, mas alguém que, de certa forma,
também estava ligada à linhagem deles. Aquele elo que parecia sobrenatural começou a fazer sentido, mas ao mesmo tempo trouxe à tona novas questões. Como Helena poderia estar conectada ao passado da família de André? E o que isso significava para o futuro deles? Sem saber como abordar a situação, decidiram manter segredo por enquanto. Sabiam que revelar tudo a Helena poderia trazer consequências imprevisíveis. Eles precisavam de mais respostas antes de arriscar desestruturar a vida que haviam construído. Mas algo em Clara dizia que o passado de Helena ainda guardava surpresas ainda mais dolorosas. E, enquanto continuavam a investigação em silêncio, uma sombra se aproximava da vida deles, pronta para revelar uma verdade que nenhum deles estava preparado para enfrentar. O mistério que rondava a vida de Helena pesava como uma nuvem sobre Clara e André. Eles tentavam manter a aparência de normalidade, mas as noites eram preenchidas por conversas tensas e especulações. A verdade estava à espreita, mas eles temiam o impacto que poderia ter sobre Lucas e sobre a própria Helena, que continuava desempenhando seu papel na família, alheia às investigações. Um dia, enquanto Clara estava em um café próximo, decidiu visitar o cartório local. Lá, em meio a documentos antigos, ela encontrou uma pista crucial. O nome de Helena aparecia em uma lista de adoções irregulares de anos atrás. O nome de Isabel, a avó de André, estava conectado àquela adoção. Mas algo estava errado. Não era Helena que havia sido adotada, mas uma criança que sumira do sistema pouco tempo depois. Era como se a vida de Helena fosse marcada por um padrão de perdas e abandonos. E de alguma forma, a família de André estava no centro de tudo. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao perceber a profundidade daquele enigma. Ao voltar para casa, com a cabeça cheia de perguntas sem respostas, decidiu conversar com André. "Precisamos falar sobre Helena", ela disse, fechando a porta atrás de si, sua voz cheia de urgência. "Eu também tenho pensado nisso", André respondeu, sentindo a tensão crescente. "Essa história de adoção está muito estranha. Você acha que ela sabe de algo?" "Não sei", Clara admitiu, sua voz vacilante. "Mas acho que precisamos investigar mais. Não podemos simplesmente confrontá-la sem ter todas as respostas." Nos dias que se seguiram, Clara e André se aprofundaram ainda mais nos registros. O que descobriram foi perturbador. Helena, aparentemente, era filha ilegítima de um ramo distante da família de André. Sua mãe biológica, Isabel, havia sido obrigada a abandonar a filha para manter as aparências em uma época em que isso era inaceitável. A criança fora enviada para um orfanato e Isabel mantivera segredo até sua morte. A descoberta foi devastadora. Helena, sem saber, era parente de André. E Lucas, o menino que eles tanto amavam, estava agora no centro de uma rede de laços familiares inesperados. "Isso é loucura", André murmurou, esfregando as têmporas. "Helena é minha prima e ninguém sabia disso?" Clara estava em choque. As peças finalmente faziam sentido, mas a verdade era dolorosa demais. Eles não tinham ideia de como revelar aquilo para Helena, que agora fazia parte de suas vidas de uma maneira ainda mais complexa. E o que dizer de Lucas? Ele havia sido adotado por uma família que, sem saber, já estava conectada ao seu sangue. Um dia, enquanto brincava com Lucas no quintal, Helena percebeu a tensão no ar. Aproximou-se de Clara, que observava em silêncio. "Está tudo bem?" Helena perguntou com uma preocupação genuína. Clara hesitou por um momento, mas sabia que não poderia continuar guardando aquele segredo. "Helena", começou, a voz baixa, "precisamos conversar. Há algo que você precisa saber." Helena franziu a testa, claramente confusa, mas sentiu que algo sério estava prestes a ser revelado. Naquela noite, com Helena sentada à mesa, Clara e André contaram tudo.
Falaram sobre a investigação, os registros antigos, a adoção irregular e, finalmente, sobre a chocante descoberta de que Helena era parente de André. Helena ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos em suas mãos trêmulas. Ela começou, mas sua voz falhou. Eu não sabia. Nunca soube quem eram meus pais. Sempre pensei que eu havia sido apenas mais uma criança perdida no sistema. O choque foi profundo, mas algo em Helena parecia se quebrar naquele momento. A mulher que passara a vida carregando o peso do abandono, agora descobria que seu passado estava diretamente ligado à família que a acolhera. O silêncio na sala era sufocante, mas aos poucos, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Clara, emocionada, segurou sua mão com firmeza. Você sempre fez parte dessa família, Helena, mesmo antes de sabermos. Nada disso muda o que sentimos por você. André assentiu, sua voz cheia de emoção. Isso só reforça o quanto estamos conectados. Você é parte de nós, de verdade. E Lucas, ele sempre terá 2 mães, e nós 3 somos uma família. Não importa o que aconteça. Helena não pôde conter o choro. O peso do passado parecia se dissipar, e pela primeira vez, ela sentiu que não estava mais sozinha no mundo. O destino, de maneiras misteriosas e dolorosas, havia entrelaçado suas vidas para sempre. Mas embora aquele momento de revelação trouxesse alívio e emoção, Clara e André sabiam que a jornada ainda não estava completa. O passado continuava a assombrá-los, e havia mais segredos esperando para serem desvendados. Os dias que seguiram a revelação foram cheios de emoção e recomeços. Helena, que antes se sentia à margem daquela família, agora passava a enxergar um novo sentido em tudo. Ela, que tanto havia sofrido, agora tinha laços que não apenas eram de amor, mas também de sangue. A conexão com Clara e André se intensificava a cada dia. E Lucas, sempre sorridente, era o elo que mantinha todos unidos. No entanto, uma sombra ainda pairava sobre suas cabeças. As respostas que obtiveram deixaram um novo mistério. Isabel, a avó de André, que estava no centro de tudo. Por que ela havia escondido a existência de Helena? O que mais havia sido enterrado com ela? Clara não conseguia deixar essas perguntas de lado. Cada vez que olhava para Helena, via nela não apenas uma mulher resiliente, mas uma peça-chave de um quebra-cabeça muito maior. Foi então que Clara decidiu agir. Precisamos descobrir o que realmente aconteceu com Isabel, disse ela a André, certa de que a única maneira de fechar esse ciclo seria desenterrar a verdade completa. André hesitou por um momento. Toda essa investigação estava começando a mexer com ele de uma forma que não esperava. Ele amava sua avó, e até aquele momento, sempre a via como uma mulher honrada, apesar dos segredos que começavam a surgir. Você tem razão. Ele suspirou, segurando a mão de Clara. Não podemos deixar isso no escuro. Se a verdade foi escondida por tanto tempo, é hora de trazê-la à luz. E assim, com um misto de determinação e apreensão, eles voltaram ao cartório. O que encontraram foi chocante. Havia mais documentos, mais histórias enterradas. Isabel, aparentemente, tinha outros segredos ainda mais profundos. Em um dossiê esquecido, eles descobriram que Isabel havia tido outro filho fora do casamento, antes mesmo de Helena. Mas esse filho havia desaparecido. Não havia registros claros do que aconteceu com ele. Era como se ele tivesse sido apagado da história, assim como Helena quase foi. André ficou atônito. Eu tinha um tio, e ninguém sabia? Sua voz era quase um sussurro, como se as palavras fossem difíceis de aceitar. Clara estava em silêncio, mas seu coração acelerava. Ela sentia que estavam chegando perto de algo muito maior, algo que poderia transformar tudo o que sabiam sobre a família de André.
Ao voltarem para casa, as perguntas não paravam de rodar em suas mentes. Quem era esse homem? O que havia acontecido com ele? E, mais importante, como tudo isso se conectava a Helena? Foi então que Helena, percebendo a inquietação nos rostos de Clara e André, perguntou: "Vocês encontraram algo mais, não é?" Clara e André trocaram olhares, sem saber como revelar a última descoberta. "Helena", Clara começou, escolhendo as palavras com cuidado. "Nós descobrimos que você tinha um irmão ou meio-irmão. Mas ele desapareceu e não sabemos o que aconteceu com ele." Helena ficou paralisada. Ela não sabia como reagir àquela notícia. Primeiro descobrira que era parte de uma família que a abandonou. Agora, soube que poderia ter tido um irmão que nunca conheceu. "Um irmão?" Ela repetiu atordoada. "O que isso significa? Onde ele está?" André suspirou profundamente, sentindo o peso das perguntas que ainda não tinham respostas. "Não sabemos, Helena. Tudo o que encontramos foram alguns registros antigos, mas estamos determinados a descobrir. Não vamos deixar mais segredos enterrados." Os dias que seguiram foram cheios de expectativa. Clara e André continuaram investigando, e Helena, apesar da incerteza, começou a encontrar conforto na ideia de que, pela primeira vez, sua história estava sendo desvendada. Ela já não se sentia mais como uma estranha. Era parte de algo maior, algo que estava se revelando lentamente, mesmo que dolorosamente. E enquanto a verdade emergia, Clara e André perceberam que, mais do que nunca, precisavam se unir. Não apenas como família, mas como pessoas dispostas a enfrentar qualquer tempestade para proteger Lucas e manter Helena ao seu lado. Mas o passado, como sempre, tinha seus próprios planos. Com o passar do tempo, Helena e André tornaram-se mais próximos de Sofia, a mãe biológica de Lucas. Eles se reuniam frequentemente, compartilhando momentos simples, mas cheios de amor. A presença de Sofia trouxe uma nova dinâmica à família, e a relação entre ela e Lucas floresceu, com o menino abraçando a mãe com carinho a cada encontro. Miguel, que havia se tornado um tio querido, observava tudo de longe, admirando a força de Helena e a resiliência de Sofia. Ele queria fazer parte dessa nova história, então começou a planejar um evento especial para celebrar a união da família. Seria uma forma de mostrar a todos que, apesar das dificuldades do passado, eles estavam construindo um futuro repleto de amor. Certa tarde, enquanto conversavam em casa, Miguel decidiu compartilhar seu plano. "Que tal fazermos uma festa de família?" sugeriu ele com entusiasmo. "Uma oportunidade de celebrar nossa união e criar novas memórias juntos." Helena e André concordaram imediatamente, e os olhos de Sofia brilharam com a ideia. Para ela, seria a chance de se sentir verdadeiramente parte daquela nova família. Os preparativos começaram e a festa tomou forma. Miguel organizou tudo com carinho, desde a decoração até o buffet. Quando o grande dia chegou, a casa estava repleta de risos, música e amor. Durante a celebração, Miguel se dirigiu a todos os presentes. Ele olhou para Sofia, Lucas e Helena, seu coração cheio de emoção. "Hoje, celebramos mais do que um aniversário ou uma reunião. Celebramos a vida, o amor e a resiliência que todos nós temos dentro de nós. Cada um de nós tem uma história, e agora, juntos, estamos escrevendo uma nova", disse ele, sua voz embargada. Os convidados aplaudiram, e as lágrimas de felicidade começaram a escorregar pelo rosto de Sofia. Para ela, aquele momento era a realização de um sonho que parecia impossível. A festa continuou com jogos, danças e, claro, muito amor. Lucas, cercado por todos, estava radiante. Ele pulava de alegria, brincando com seus novos primos e mostrando a todos o quanto era amado. À medida que a noite avançava, Miguel teve uma ideia.
Ele se virou para Sofia e perguntou: que tal fazer um retrato da família? Assim, teremos uma recordação desse momento tão especial. Sofia sorriu e juntos, todos se reuniram para a foto. No momento em que a câmera clicou, cada um sentiu que, independentemente do que havia acontecido no passado, agora eles eram uma verdadeira família. E enquanto as luzes da festa brilhavam, Miguel sentiu que havia algo ainda mais profundo se formando entre eles. Uma conexão que não era apenas de sangue, mas de amor e aceitação. Ele sabia que, apesar das dificuldades, todos eles estavam prontos para enfrentar o futuro juntos. Assim, a história de Helena, André, Lucas, Sofia e Miguel se entrelaçou em uma tapeçaria de amor, superação e novos começos. A vida que antes parecia cheia de sombras, agora estava repleta de luz, e a família estava unida como nunca antes. Com corações cheios de esperança, eles estavam prontos para a próxima aventura, certos de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse.